Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre urgência e emergência. Os objetivos da nossa aula, né? Então, é propor alternativas que tornem a unidade de urgência e emergência mais eficiente, apresentar como os fisioterapeutas podem contribuir tanto no processo assistencial como de gerenciamento durante o atendimento emergencial, apontar como a colaboração do fisioterapeuta junto com outros profissionais, né, podem melhorar a qualidade de atendimento dos pacientes, né, que procuram as unidades de urgência e emergência e expor aí como a fisioterapia, né, vem avançando nessa área. Nossa aula, né, tá no livro do Rafael Inácio Barbosa e Marcelo Faria Silva, né, que é a fisioterapia traumática ortopédica, lá no capítulo 5. E aí vamos começar então a falar sobre a fisioterapia na urgência e na emergência no contexto internacional. Até meados aí da década de 1990, né, a atuação do fisioterapeuta, então, ele se prestava somente ao manejo, né, de pacientes com distúrbios musculoesqueléticos, encaminhados pelo médico. Lá no Reino Unido, né, devido à superlotação dos serviços de urgências e emergências, foi então criado serviços de fisioterapia com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento. E aí os fisioterapeutas eram encarregados do tratamento, né, das doenças musculoesqueléticas de baixa acuidade, aí como por exemplo as entorses, as dores na coluna, né? E aí a atuação do fisioterapeuta nas unidades de urgência e emergência, então, se dá como profissional de primeiro contato ou como profissional de segundo contato. Os profissionais de primeiro contato, então, são aqueles, né, em que logo após a triagem já é encaminhado diretamente para a fisioterapia. Os profissionais de segundo contato são aqueles que passam primeiro pelo médico e depois são encaminhados para o serviço de fisioterapia. E aí a fisioterapia em emergência, né, é considerada aí uma prática avançada, né, e requer aí qualificações específicas. E aí falando, né, da fisioterapia na urgência e emergência aqui no Brasil, a gente precisa de falar então da regulamentação, né? A portaria 2048 do Ministério da Saúde, ele determina a assistência em casos de primeiro e segundo níveis de complexidade em hospital de pequeno e médio porte. E o trabalho, então, deve estar focado, né, no suporte, no acompanhamento clínico e na reabilitação desses pacientes. Já a portaria 665, né, de 2012, determina a inserção desses profissionais, né, na equipe multidisciplinar de atendimento emergencial, especificamente para aqueles pacientes vítimas de AVE, né? E aí tem a resolução do COFITO, né, que é a resolução 501, que reconhece então a atuação do profissional na assistência à saúde das unidades de urgências e emergências. E nesse documento ele fala que essas unidades são espaços de formação em serviços desde o atendimento de emergência no pronto-socorro até a reabilitação, né? E em setores de internação e unidades de terapia intensiva. E aí, gente, para esses atendimentos, né, serem de forma humanizada, existe o que a gente chama de processo de classificação de risco, né, e a triagem de pacientes, porque a gente tem, né, tanto pacientes graves como pacientes menos graves, né? E aqueles pacientes que estão mais graves, eles precisam ser atendidos primeiros. Alguns pacientes podem esperar, né? Então, para isso existe essa classificação. Então, pacientes com condições mais graves e com risco de morte competem, né, pelos mesmos recursos humanos e físicos pelos atendimentos.
né? E aí esses processos de seleção e de classificação de risco para os pacientes e unidades de urgências e emergências, né, foram introduzidos então na tentativa de minimizar esse problema de superlotação. Isso possibilita, né, cuidados imediatos para pacientes, né, mais graves, visando reduzir a morbimortalidade e a mortalidade desses pacientes. E antes de admitir o paciente nas salas de emergências, né, então as triagens são realizadas aí pela equipe de enfermagem. E todos os sistemas, né, de classificação organizam esses atendimentos em 5 níveis ou 5 graus de prioridade. E existem dois instrumentos para isso, que é o índice de gravidade de emergência e o Manchester Triagem Sistema, né? E aqui, né, no livro mostra essa tabela, vocês podem acessar, tá? Que vem dando essa classificação, né? Então, nível 1 de emergência é dada pela cor vermelha, que necessita de atendimento imediato. O nível 2 pela cor laranja, né, que necessita de atendimento imediato, mas pode esperar até 10 minutos. O nível 3, né, que é urgente, é o amarelo, o atendimento deve começar em no máximo 1 hora. O de pouca urgência, que é o verde, o atendimento pode começar em até 2 horas. E o não urgente, que é a cor azul, né, que o atendimento pode começar em até 4 horas. Aqui, né, vem essa mesma classificação, só que em cores, né? Então, vermelho é a urgência, né? Necessita de atendimento imediato. O muito urgente também necessita de atendimento imediato. O amarelo, né? O verde e o azul que a gente viu na tabela lá atrás, tá? E aí, gente, a grande maioria de pacientes que procuram serviços de urgências e emergências normalmente se apresentam aí nas categorias de 3 a 5 e a maior parte deles por queixas musculoesqueléticas, né? E aí alguns serviços permitem que o fisioterapeuta participem diretamente no contato primário com esses pacientes. Outros serviços, né, já exigem que primeiro esse paciente passe pelo médico e depois vem para o fisioterapeuta, que é o que a gente chama de contato secundário, tá? E aqui o fluxograma, né, desse paciente quando ele chega, então, na unidade. Então, o paciente, ele ingressa na emergência, passa pela triagem, né, tem o contato inicial de emergência, é solicitado, né, a consulta, então, com o fisioterapeuta, depois é feita uma avaliação e intervenção fisioterapêutica, interconsultas, né, com outros profissionais da equipe e, por último, a alta do paciente, que pode ser tanto a alta para o domicílio, com orientações, como ele pode ser encaminhado para outro serviço de fisioterapia. E aí, as principais atividades realizadas, né, pelo fisioterapeuta nas urgências e emergências, né, musculoesquelética, normalmente são o tratamento da dor, né, para tratar a diminuição da amplitude de movimento e para o manejamento da alta. As principais técnicas utilizadas por nós, né, para o controle da dor, são técnicas de bandagem para restringir o movimento, né? Até a educação específica para níveis adequados de atividade, orientações sobre as técnicas de transferências adequadas, né? E o exemplo de deitado para sentado durante a fase aguda, mobilização precoce, o método Price, né? Que é o gelo, elevação e compressão, a gente já estudou isso, imobilização, né? Com colares, goteiras, sprints, né? E encaminhamentos para tratamento ambulatorial. Aqui, né, eu venho com essa figura, com essa que mostra, né, um paciente aqui nessa primeira figura, né, com fratura de tíbia e presença, né, de fixador externo com o pé caído, tá vendo? O pé implante flexão.
Aqui, né, o mesmo paciente, o fisioterapeuta, né, fez então uma tala para que esse pé fique, né, em dorsiflexão e diminua aí deformidades de contraturas, né? E aí o fornecimento, né, outras funções, né, do fisioterapeuta é fornecer orientação sobre a natureza da lesão, né, aconselhar sobre o autocuidado, né, o contato com a equipe médica e de enfermagem e de farmácia, né, para revisão de medicamentos e requisitos de planejamento de alta, pode auxiliar aí na avaliação e gerenciamento desse paciente, né, reduzindo aí as reinternações desnecessárias na emergência. E aqui, né, esse gráfico também está lá no nosso livrinho, né, vem falando das principais atuações do fisioterapeuta nas urgências e emergências, né, como análise de exame de imagens, educação em saúde, fornecimento de dispositivos auxiliares de marcha, prescrição de exercícios domiciliares, encaminhamento para outros serviços, né, outras especialidades, avaliação e treinamento da mobilidade, encaminhamento para atendimento ambulatorial, fortalecimento, mobilização, imobilização com gesso, terapia manual, bandagens, né? Treinamento funcional, eletroterapia, tudo isso são recursos que nós podemos utilizar, né, nas unidades de emergências e urgências, né? Urgências e emergências. E aí o fisioterapeuta emergencista, né? Ele deve possuir conhecimento e habilidade para que possa, então, obter melhores resultados no seu trabalho, né? Então, a gente utiliza de exames complementares para determinar, né, o diagnóstico fisioterapêutico e para adequada conduta, né, para ser empregado. E aí o fisioterapeuta tem a legitimidade também para solicitar exames complementares vinculados à sua atividade profissional. E aí, né, os fisioterapeutas, então, têm a função tanto de fornecer orientações iniciais sobre o autocuidado, sobre como informar sobre a importância do exercício precoce e da atividade gradual que deve ser realizada pelo paciente.